No vídeo de hoje eu estou com a psicoterapeuta Mônica Peçanha e ela vai tirar uma dúvida de uma seguidora aqui do canal, que ela quer saber por que algumas crianças batem nos amiguinhos e como evitar isso. Oi, Mônica! Oi! Obrigada por ter aceitado o convite, ter vindo até aqui, ter organizado sua agenda para estar aqui com a gente, batendo esse papo. Admiro muito o seu trabalho, você sabe disso. E a Mônica, para quem não acompanha ainda, vale a pena acompanhar no Instagram, vou deixar aqui na tela. Tem canal também, né, Mônica? Vou deixar o canal aqui. A Mônica é psicoterapeuta, formada pela USP, especialista em atender crianças e mães. Então ela vem aqui para tirar essas dúvidas. Mônica, a primeira dúvida que você vai responder pra gente aqui no canal hoje é de uma seguidora. Eu vou pegar meu computador aqui, tá? É a Mi Barbosa. Ela falou o seguinte: hoje procurei no seu canal como lidar com as crianças que batem nos amiguinhos, como orientar e evitar que isso aconteça. Então, Mônica, dá uma ajuda aí, por favor. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que esse comportamento é natural da infância, porque as crianças estão se descobrindo. E quando a gente está descobrindo o outro, a gente sente muita coisa. Então, o bater, a mordida, o empurrão, o chute, acontece por conta das nossas emoções. E na escola é onde as emoções, assim, borbulham. Né? Você tem disputa de brinquedo, você tem disputa do colo da professora, você tem disputa do amiguinho que você mais gosta com outro amiguinho. Então as emoções são muito intensas. E aí a criança tende a usar o recurso que ela tem para cuidar daquilo que ela está sentindo. E geralmente é o corpo. Né? A gente, enquanto adulta, a gente já consegue usar o quê? O nosso raciocínio, se posicionar, dizer, olha, eu não gostei disso que você falou. Vamos conversar a respeito disso. A criança não, ela vai usar o que ela tem de recurso e quase sempre é o corpo. Então por isso ela bate, por isso ela morde, por isso ela empurra, porque ela não consegue coordenar a lógica com a emoção. E até que idade que é normal a criança agir assim? E a partir de que idade é do tipo, não, já temos que dar uma investigada porque talvez não esteja mais dentro do normal. Até o final mais ou menos do terceiro ano. Do terceiro. A partir do terceiro, aí se a criança seguir batendo... E a frequência, né? Então a gente vai olhar muito a frequência também. Então a criança de repente bateu no amigo porque estava lá no futebol, se desentendeu. Foi uma vez em um mês, isso não é um problema, isso é um conflito, né? Que é diferente de um problema. Agora, se a criança todos os dias ela bate em alguém, ela se desentende, ela fica vermelha de raiva... Então, essa criança precisa de cuidado. Tá. Então, esse é o parâmetro que a gente sempre vai ter, é a frequência. Perfeito. E a pergunta, né, que ela mandou é como que a gente pode evitar que isso aconteça, né? Talvez assim, porque eu imagino que ela esteja talvez passando, ou alguém que ela conhece está passando por essa situação, o filho que está batendo na escola, e aí a mãe, obviamente, fica constrangida e não quer que o filho faça aquilo, porque nem todo mundo entende que faz parte do desenvolvimento da criança. Eu tenho até um episódio famoso no Instagram, que o Caê voltou da escola com um roxo na testa e foi uma mordida. E foi uma mordida de uma coleguinha que amava ele. Olha. E aí eles estavam almoçando, a professora falou que foi muito doido, porque eles estavam almoçando normal e conversando e rindo e ela mordeu ele. E não deu tempo de segurar e tal, coisa. Então eu entendi que era o comportamento e tal, mas tem pais que se sentem envergonhados, não querem que o filho bata e tal. Tem como evitar ou não tem como evitar? Se a criança tem essa atitude, acho que não, porque os meus, por exemplo, não batiam. Eu não acho que a gente tem como evitar quando tá na escola, né? Porque é uma extensão, né? A criança está em um outro ambiente que é extensivo ao lar. Então lá é que os professores vão cuidar dessas relações sociais. Mas tem uma coisa que eu gosto muito de pensar, desrespeito nem de brincadeira. Gosto muito de pensar nisso. Por quê? Quando a gente entende que o respeito ele precisa estar em todas as nossas ações, a gente entende que se essa criança, por exemplo, desrespeita a mãe ou desrespeita o pai, a gente vai conversar com essa criança.
Só que a gente também tem que entender esse lugar de nem de brincadeira. Então, posso te dar um exemplo bem claro? Adoro exemplo, eu sempre entendo melhor por exemplo. Eu também adoro. E uma coisa que eu gosto muito de pensar é que às vezes o pai, ele costuma brincar de mão com a criança, né? De lutinha. Não sei se isso acontece na sua casa, mas os pais adoram brincar de lutinha. Na hora de dormir, na hora que não é pra agitar. Que é pra concentrar, já botar pra dormir, né? Pelo amor de Deus, na hora de dormir. Eu sei bem o que é isso. Quer dizer, imagino, né? E sei por conta dos meus pacientes e tal. Mas tem uma coisa muito interessante. Nessa briga de lutinha, às vezes a mão vai um pouco mais forte, não vai? Aí a criança chora. Aí a criança começa a chorar e o pai diz assim, mas foi de brincadeira, a gente estava brincando. Só que como essa criança não coordena ainda a lógica com a emoção, porque ela é pequena, o que acontece é que no momento de fúria dela, ela vai querer te dar também um tapa. Ou vai escapar um chata, sua feia, vai escapar algo que veio daquele momento de brincadeira, que foi aprendido, entender? Então, a gente entende que na escola a gente não tem muito o que controlar, porque essa criança está vivendo a emoção lá. Mas em casa, a gente precisa cuidar daquilo que a gente fala no momento de brincadeira, daquilo que a gente faz, porque a casa funciona como um grande ensaio para a vida, entende? Então, essa é a maneira da gente cuidar, que aí a gente cuida antes das coisas acontecerem. Só que tem algumas crianças que elas realmente estão numa fase difíceis na vida delas e elas batem mais. Então, o que a gente faz? Se a frequência é grande, a gente busca um especialista para ajudar. Porque enquanto mãe, eu não tenho todas as ferramentas. Enquanto profissional, eu tenho. Mas enquanto mãe, não. E eu preciso entender esse meu limite para ajudar essa criança. Senão eu começo a vir por uma coisa que aciona mais ainda o comportamento inadequado, que é o blá blá blá. Sabe quando a mãe e o pai começam a querer dar muita lição no filho? A criança não absorve nem 5% do que a gente fala. Então, se a gente não tem a ferramenta para ajudar, a gente precisa buscar ajuda. Ou conversar com o pediatra, ou conversar com a escola, conversar com as amigas que já passaram por isso, para ver o que elas fizeram, o que deram certo, ou buscar um especialista. Então eu vejo que nem de brincadeira a gente desrespeita o filho, para que esse filho entenda que ele precisa respeitar o outro, inclusive na escola. E a gente também precisa estar nesse lugar de saber os nossos limites, daquilo que a gente consegue fazer e daquilo que não está mais no nosso controle. Nossa, eu gostei tanto dessa sua frase, Mônica, do desrespeito, nem de brincadeira, que eu juro, é real. Eu tô pensando aqui dentro da minha cabeça como que eu vou fazer essa frase grande e colocar em algum lugar aqui em casa, porque acaba acontecendo. Sim, tipo, sim. Esse briga, esse bate que aconteceu, que a seguidora falou, da escola, que não sei se é sobrinho, filho, etc., aqui em casa acontece entre meus filhos. Eles já passaram da idade de não ter, nenhum deles tem 3 anos, né? Eu gostei muito dessa frase, eu acho que fica como um super aprendizado para esse vídeo, a gente bater muito nessa tecla. Aí eu quero só encerrar o vídeo fazendo uma pergunta. Estabelecemos a frase, por exemplo, né? Porque uma criança de 3 anos entende. Sim. Desrespeito nem por brincadeira. Se acontecer uma situação de desrespeito, a gente precisa declarar para a criança, tornar claro para ela que aquilo foi um desrespeito. Olha, você bateu na mamãe e aqui nessa casa a gente não bate. Né? Então aí você pode falar, né, se a criança for um pouquinho maior, você pode falar o que você acha pra gente resolver o que aconteceu, que é uma forma dela reparar, dela pedir desculpa. Aí pode ser um desenho que ela vai fazer, né, que as crianças já fazem esse movimento. Elas brigam com os pais, elas brigam com os professores, com os amigos, mas elas entregam alguma coisa, como um pedido de desculpa. Às vezes é um coração desenhado, né? Então a gente pode incentivar, mas dizer firme para a criança, nessa casa nós não batemos. Né? Então todas as vezes que esse movimento vier, ou nessa casa a gente não bate porta, ou nessa casa a gente não xinga o outro. Porque essa criança precisa ter essa noção de que nessa casa a família se comporta de um jeito diferente. Perfeito. E a criança que fez algo na escola ou que, né, agiu errado, bateu, etc. Além da conversa, punição ou não?
Depende do que você chama de punição. Eu acho que consequência... justamente punição, porque eu também não sei o que... vamos chamar de consequência. Vamos chamar de consequência generosa? Quero te trazer essa ideia. Então, o que é uma consequência generosa? É mostrar para a criança que toda escolha tem uma consequência e que as escolhas elas podem ser generosas. Então, por exemplo, vamos pegar esse exemplo do desenho, que essa criança bateu no amigo na escola. A consequência, de repente, é ela ajudar o amigo nas tarefas escolares, em sala de aula. Então, ela pode ajudar lá a pintar o desenho, ela pode ajudar a copiar a lição da lousa. Por quê? Porque ela se aproxima. E aí ela começa a ultrapassar a empatia. Ela começa a considerar. Entendeu? Então, essa consideração que ela vai ter pelo outro é além da empatia. E isso é uma consequência generosa. Ela aprende muito mais nessa consequência generosa do que, por exemplo, 15 minutos sem intervalo. Né, sem ir para o recreio, sem brincar com o amigo. Ela aprende a considerar. Então, é na consideração que a gente se aproxima, né? E a gente se torna mais empático, a gente deixa, né? A gente consegue lidar com as nossas emoções porque a gente aprende do outro de uma forma positiva. Ai, perfeito, gente. Cada conversa é uma aula. Mônica, super obrigada. E a gente tá fazendo uma minissériezinha aqui com a Mônica, então aguardem que vem mais 2 vídeos pro canal. E quem gostou já deixa o like, compartilha, manda pras amigas. Super obrigada, Mônica. Eu que agradeço. Então, gente, beijo, até a próxima.